Oi pessoal, Sueli Pessoa. Vou continuar mostrando para vocês mais um pouquinho do uso do primer e também do uso daquele pincel velhinho, tá? Bom, no caso aqui, gente, primeiro eu queria mostrar para vocês onde não é necessário, em que situações não é necessário usar o primer. No caso dessa lata aqui, gente, é uma dessas latas de 3,6 litros que ela já vem pintada e que a gente vai ficando com ela toda detonada enquanto trabalha, certo? Não é problema nenhum. Para vocês terem uma ideia, é o seguinte, eu peguei essa latinha aqui, peguei uma lixa cansada, passei a lixa nela. Surgiram algumas partes metálicas da própria lata, tá? Não chega a ser problema. Mas é isso aqui que a gente precisa fazer para depois poder passar a tinta em cima. Quebra com uma lixa velha, tá? E depois entra com a pintura que quiser em cima. Pode ser uma pintura lisa ou pode ser uma pintura aí, ó, toda cheia, né, de detalhezinhos, ok? Bom, fora isso é o seguinte, gente, essa massa aqui, ela pode ser usada, tá, para correção de várias superfícies, ok? Mas o que eu quero entrar mesmo é no primer. Primer tem primers de várias marcas no mercado. Alguns são de uso geral. Quando eu tenho essa marca que já dito uso geral, ótimo. No caso desse daqui, ele vem escrito interno e externo, e o próprio desenho me indica que ele é de uso geral. Parece um portão de ferro, uma moldura de quadro, provavelmente de madeira, uma bicicleta e uma cadeira, que tanto temos cadeiras de metal, de madeira, como de plástico aí no mercado, ok? O plástico, em particular, gente, existem primers específicos para plástico. Dão preferências para esse, se for o caso de vocês trabalharem com cadeiras ou móveis de plástico. Do contrário, se for artesanato, tipo, vou usar uma latinha de refrigerante, ou então usar uma garrafa de refrigerante, né, aquelas latas, né, de alumínio, tal, para fazer algum artesanato, usar um primer desses que vende em papelaria é bem legal, ok? Bom, outro caso que não precisa usar, acreditem se quiser, isso é um papel de parede e foi aplicado num pote de vidro, ok? Outro primer bem legal que tem no mercado, tá? É esse aqui. Ele é um primer para uso mais profissional, então em linha automotiva, tá? Usar esse tipo de primer é bem legal. Detalhe, gente, a minha latinha aqui é uma lata velha pra caramba, mas o que eu faço? Eu pego umas latas dessas de 3,6, uma parte pequena só, coloco aqui dentro e vou usando a que tá aqui, ok? Então eu olhei lá na embalagem, lá vai vencer em 2020, eu marquei aqui um 20 para eu saber que é em 2020 que vai vencer o que tá aqui. É muito comum, depois que eu uso o primer branco, aliás, gente, eu uso ele muito para fazer as lacas, tá? O fundo da laca. Depois que você aplicar o primer, dependendo da peça, um material bem legal, do qual eu já até dei um toque aqui anteriormente, é o batida de pedra. Meu, para você fazer uma escultura de metal, ou então, por exemplo, algum trabalho em fundo de carro, é por isso que ele chama batida de pedra. Ele é usado no fundo do carro justamente para aguentar pedrada mesmo. E nas nossas pinturas, isso é uma dica de gênia pedrada mesmo, né? Bom, agora voltando aqui, tá? Outro lugar que eu não preciso usar aqui, embora seja o vidro, não é que é lugar, desculpem, é outra situação, tá? Que eu não preciso usar o primer, é quando eu pego um tecido de parede e aplico no vidro. Isso daqui, se eu puxar essa película, tá? Tem que encaixar aqui atrás, tal, ela sai, ok? Isso é uma característica desse material. Ele não tem memória, ele não fica amassado, ele tem como ser removido e tudo mais, tal. Mas é um material muito legal e para a gente usar assim em vidros, tá? Com as estampas dele são muito legais. Eu faço inclusive esses babadinhos para pôr aqui no vidro, ok? Mas é o seguinte, é muito comum que quando vocês vão fazer trabalhos de reciclagem nas tampas de vidro, vocês encarem esse tipo de situação.
tudo sujo, tá? Então precisa ser lavado com cândida ou com água e sabão. E tem esses machucadinhos, que é a forma como o pessoal abre mesmo essas tampas, né? Com tipo uma chave de fenda, uma facada, alguma coisa assim. No caso, eu pego a chave de fenda, gente, aqui, para corrigir esses trabalhos, tá? Então, eu apoio a chave aqui, com o martelo venho, bato na cabeça. É importante que a chave de fenda fique transversal ao machucado, ao corte, tá? A cada pancadinha que eu vou dando, vou mudando de lugar, fecho o corte e depois eu ponho em diagonal, vou costurando isso aqui. Cada batidinha vai ajudar a correção. É tipo martelinho de ouro, mais uma super dica aí para vocês, ok? Corrigiu isso daqui, gente, aí sim eu vou aplicar o primer. Se eu aplicar o primer sem ter corrigido, como eu fiz nesse daqui, intencionalmente, as chances de surgirem problemas posteriores é bem grande. Então, não procedam dessa forma, tá? Primeiro desamassa e depois sim aplica o primer. Aí é o seguinte, gente, aplicou o primer, vou colocar um fundo aqui para proteger. Sabe esse tecido de parede que eu usei aqui? Eu pego esse tecido, ele tem uma película por trás que é usada para proteger. Pois foi essa película que eu apliquei aqui. Como é que eu colei ela aqui? Com silicone, tá? De qualquer marca tá valendo. É um silicone líquido, ele tem um pouco de volume, então eu passo em movimento circular aqui na peça, tá? Depois que ela já tá com primer, tá? E passo também um pouquinho na parte fosca desse papel. Vejam que eu deixei um retalhinho aqui do papel, ó, o fosco e o brilhante, ok? Passo, então, a cola na parte fosca, depois que ele tá cortado redondinho. Viro o papel, coloco aqui em cima e ajeito delicadamente. Do lado de cá, ó, vejam que ficou melhor o aspecto do que tá nesse outro aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu tive o cuidado de dar uma desamassada, tá? Depois que você desamassou, se quiser, dá até para passar silicone, passar a massa plástica, que eu acabei de mostrar aqui do lado, tá? Pega essa massinha aqui, que é a massa plástica, e passa com uma lâmina de estilete nesse pedacinho, já sobre o primer, ok? Deixa secar e depois vem com a lixa e vai ficar beleza esse trabalho, ok? Bom, continuando aqui no primer. Quando a gente aplica o primer, pode ser com o spray, conforme eu falei, né? E aí, gente, ele fica tão legal que, olha, não precisa nem lixar. Aqui no caso eu tinha feito uma máscara com fita crepe, mas não precisa nem lixar, tá? Aqui tem uma peça irmã dessa outra. Eu já fiz uma pintura em cima. Então, o que que eu fiz? Eu apliquei o primer com spray em 2 demãos, aguardando secagem entre uma e outra. E depois eu apliquei uma tinta branca, esmalte sintético não, esmalte acrílico com rolinho. E depois que o esmalte acrílico estava sequinho, eu apliquei a pintura que eu queria, a pincel, tá? Bom, esse aqui, gente, é o que eu tinha mexido no vídeo anterior aí para vocês verem. Então, ele tem uma demão na vertical, formada nos 2 sentidos, e outra na horizontal, também formada nos 2 sentidos. E a gente percebe a transparência ainda. Nesse outro aqui, eu já adiantei mais um pouco. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o velho pincelzinho, tá? Deixa eu pegar ele aqui de novo. Peguei o velho pincel, passei na horizontal, tá? Tanto para um lado como para o outro, e passei na vertical também, tá? De cima para baixo e de baixo para cima, entendendo que sempre deixando secar entre demãos. A textura aqui, gente, quero mostrar para vocês, ó. Eu tinha feito com fosco, quase não dava para visualizar, então eu tornei a fazer a peça
com o acetinado para que vocês pudessem visualizar aqui o efeito. Nessa garrafa, tá? Nessa garrafa aqui, só tem uma demão de pintura aplicada. Nessa aqui tem mais, tá? Nessa aqui só tem uma, ok? E já foi lixada com lixa d'água. Essa aqui, tcharam, além de estar aplicada a tinta branca, já iniciei a pintura de um bom velhinho, ok? Usando um pincel escolar. Nessa aqui eu também usei, desculpa, nessa aqui, tá? Eu também usei o pincel escolar, tá? Já já eu posto um outro vídeo mostrando a sequência desse trabalho.